Olá, está começando mais um Café com Letras pela TV Câmara, canal 16 da NET. E a nossa entrevistada de hoje é a Valesca Pinheiro, ela que é neta do Clóvis Pinheiro, autor do livro Minha Terra, um livro de poesias. Então, o autor, falecido já há 20 anos, a neta Valesca organizou os poemas que o seu avô fez em vida ao longo de vários anos, mas que não teve a oportunidade de lançá-los. Ela reuniu num livro chamado Minha Terra e os organizou, esse livro que foi lançado este ano. Valesca, é um prazer recebê-la e queria que tu já começasse contando um pouco dessa trajetória do teu avô construindo esses poemas voltados à tradição gaúcha, mais especificamente ao tradicionalismo em Caxias do Sul, e depois essa ideia de lançar o livro. Olá, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Então, essa ideia já temos alguns anos na família da produção desse livro. Ele sempre gostou muito de escrever, ele sempre escreveu em festas, escreveu em casa, onde ele estava ele escrevia, às vezes nas jantas. Ele pegava um guardanapo e começava a escrever sobre o tradicionalismo gaúcho. Então, ele estava sempre em função dessa parte da história, do povo, dos costumes. Ele estudou muito essa questão da história gaúcha. Sim. Então já vem de muitos anos, mais de 20 anos. Ele começou a escrever com 18 anos, isso foi em 1945. E aí a minha tia teve a ideia da produção do livro. Aí no ano passado, então, que eu comecei todo esse processo. De fazer o cotejo, buscar e claro, vamos voltar a décadas, não havia essa facilidade que temos hoje em dia, por exemplo, de escrever no computador, com editor de texto, reunir pastas. Onde que ele costumava, digamos assim, rabiscar esses versos? Ou como que vocês fizeram para levar a cabo esse cotejo e então reunir as poesias? Então, ele, além de escrever em festas, em guardanapos de papel, algumas poesias ele datilografava naquela época. Sim. Só que ficavam perdidas, uma em cada canto, Claro. Porque ele nunca teve essa ideia de publicar, nunca foi a ideia dele publicar esses poemas. E de onde partiu esses, até certamente você não acompanhou todo esse período, mas até a sua tia, como você citou, outros parentes, devem ter visto melhor isso. De onde surgiu essa veia poética, até porque inicialmente ele se formou em odontologia, veio para Caxias nos anos 50 exercer a profissão de dentista. E daí um dentista começa a se apaixonar pela questão do campo, pela questão do gaúcho, e aí reúne esses aspectos todos do tradicionalismo e aí, além disso, se predispõe a escrever poesias. Como é que começou esse desenvolvimento do lado poético do Clóvis Pinheiro, se podemos dizer assim? Ele nasceu em Porto Alegre, mas ele foi criado no campo. Sim. Então, desde a infância dele, ele já gostava muito do campo, do tradicionalismo, enfim, ele ainda não conhecia os CTGs, mas aí ele veio para Caxias e através do Joaquim Pedro Lisboa, que era um grande amigo dele, ele foi convidado para participar do Rincão da Lealdade. Isso tinha um ano que tinha sido fundado o Rincão. Já nos primórdios do Rincão da Isso Lealdade. na década de 50 ainda. Em 54 ele entrou e o Rincão foi fundado em 53. Foi um pouco menos de um ano. E a paixão dele, a veia poética, era a paixão pelo tradicionalismo. Ele sempre gostou muito de estudar a cultura, os costumes. Sim. Ele inclusive dava aulas sobre isso. Eles tinham um grupo de estudo naquela época para estudar exatamente esses costumes. Eu estava lendo até porque antes dos poemas, dezenas de poemas organizados pela editora Quatrilho, há um prefácio escrito pela historiadora Tânia Tonê, que é referência na nossa história, na cultura local, esses estudos da cultura local, se podemos dizer assim, aqui de Caxias do Sul. E ela faz um texto falando, primeiro, da proximidade que ela mesma tinha com o nosso escritor, o Clóvis Pinheiro, nos grupos de estudos, no desenvolvimento de pesquisa sobre a cultura gaúcha,
O seu avô participou, por exemplo, da fundação da Academia Caxiense de Letras. E aí ela cita aspectos que eu queria entrar junto contigo, se tu me permitires, esse comentário, na questão do tradicionalismo gaúcho, que é muito recente, poucas pessoas sabem disso. Se pensa em tradicionalismo gaúcho como se tivesse iniciado com a Revolução Farroupilha ou outros picos da história gaúcha, a Revolução de 23, lá no século XIX, com Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, mas não. A cultura gaúcha, o tradicionalismo gaúcho propriamente dito, com o movimento dos oito, como se chamou em Porto Alegre, começou no Colégio Júlio de Castilhos nos anos 40. E aí com Paixão Cortes, Barbosa Lessa, todos esses grandes personagens, e aí na esteira desse processo todo, poucos anos depois se funda então o CTG Rincão da Lealdade em Caxias do Sul, para daí então a força desse movimento se propagando já na Serra Gaúcha, mais especificamente aqui em Caxias. Tu tem lembranças remotas de histórias do teu avô, eventualmente citando passagens com esses personagens que criaram esse movimento tradicionalista propriamente dito, ou leituras que ele fazia e simpatizava? A minha lembrança é um pouco mais recente, claro, né? Então eu tenho a lembrança de quando vinham os presidentes da República, o CTG Rincão da Lealdade foi muito importante naquela época. Ele reunia esses grandes políticos, essas grandes figuras importantes do país, e ele se tornou um centro aqui, né? Ele, junto com a Festa da Uva, trouxe muitas pessoas, tanto do Brasil como de fora. E até a Câmara de Vereadores, em um período dos anos 90, no período da década de 90, chegou a funcionar por um tempo no CTG Rincão da Lealdade, quando aconteceu um incêndio, onde hoje é o centro administrativo, que a prefeitura, num dos andares funcionava a Câmara de Vereadores, e com o incêndio a Câmara chegou a funcionar temporariamente no CTG Rincão da Lealdade. Vamos pegar aqui o exemplar, até vou pedir que o pessoal foque um pouco a capa, a encadernação interessante. Osni, se tu puder dar uma focada aqui na capa, a câmera. Eu vou aproveitar e folhear aqui brevemente. Nós temos aqui o sumário organizado em vários poemas. Eu até citei aqui o prefácio da historiadora Tânia Tonê, fazendo referência a essa vinculação entre o escritor Clóvis Pinheiro e o tradicionalismo. E já abre aqui falando Minha Terra, pois terra nativa. Passando já diversos poemas, nós temos, por exemplo, a questão figurativa especificamente do Pampa, do Chimarrão, chegamos então a Caxias, o poema intitulado Caxias. Segue, pois, a última sessão Gaúcha Serrana, e depois uma breve biografia do autor que nós já tivemos a oportunidade. Eu vou escolher aleatoriamente aqui, por exemplo, Gaúcho Gaudério. Pode soar como uma redundância, mas tem o seu sentido aqui. A página 80, então começa Gaúcho Gaudério. Eu vou citar só a primeira estrofe, até para que as pessoas tenham uma noção de como é que era a escrita do nosso autor. Eu sou um gaúcho gaudério, que ando solto no rincão. Só sinto satisfação, tocando minha acordeona, cantando pracinha dona ou pialando um coração. Quer dizer, dá um pouco da ideia de como é que era a redação do Clóvis Pinheiro. E o que tu podes acrescentar, além do que nós já conversamos sobre a trajetória do autor, o seu avô, e também dos poemas, se há algum específico com que tu te identifiques, enfim? Ele era uma pessoa muito intensa em tudo que ele fazia, então os poemas dele são muito fortes, muito intensos. E além do tradicionalismo, ele tinha uma paixão muito grande por viajar e por conhecer cada canto do Rio Grande do Sul. Ele tinha um trailer e a gente passeava com ele desde pequeno, passeios em família. E ele escrevia muito nesses passeios, onde ele acampava. E ele tinha essa inspiração, além do tradicionalismo, a própria natureza. E na própria família, tem alguém que deu sequência a essa ideia
não só de cultivar a cultura gaúcha, mas propriamente também de escrever poemas ou textos literários? Infelizmente não. Infelizmente a gente não, nenhum de nós seguimos essa linha de escrita, né, como escritor. Um outro aspecto que eu estava lendo aqui, que me chamou a atenção, é que vocês lançaram a obra, além de recuperar a memória do avô de vocês e resgatar essa questão da cultura gaúcha, especificamente também de Caxias do Sul, há a intenção de doar todos os recursos amealhados a partir da comercialização do livro para uma ONG aqui de Caxias do Sul, a Organização Não Governamental Sem Fronteiras. Gostaria que tu comentasses também um pouco desse aspecto. Sim, meu avô, na minha visão, ele fez muita coisa pela cidade, tanto que ele recebeu o título de cidadão caxiense. E a gente sabia que ele jamais comercializaria esse livro. Então, sabendo dessa vontade dele, a nossa ideia foi doar a verba integral da venda dos livros para uma entidade beneficente. Então, a ONG Voluntários Sem Fronteiras, hoje, ela atende 80 crianças que estão em estado de vulnerabilidade social. Ela fica no loteamento Vitória, no bairro São Vitor Coab. E ela funciona em turno inverso da escola, então ela atende crianças de 6 a 16 anos. E, na medida que a gente está chegando já ao final do nosso programa, eu gostaria que tu tocasse em algum ponto que nós não tenhamos abordado até aqui e recupere de repente, algum poema com o qual tu te identifiques um pouco mais, ou alguma passagem que tu ainda te lembres relacionado ao teu avô, que ajude quem for tomar contato com a obra a compreendê-la um pouco melhor. Fica um espaço aberto para que tu coloques. Para mim, assim, é claro que o meu poema preferido é o que ele escreveu para mim. Ele escreveu um poema para cada neto. Sim. Que era a grande paixão dele, os netos também. E eu gostaria de convidar todos para conhecer essa obra. Claro. Infelizmente, a gente não colocou nas livrarias esse livro, porque foram feitos poucos exemplares e até por a gente estar destinando essa verba para uma entidade beneficente. Então, vou deixar o contato da... Eu iria te pedir isso também, até porque as pessoas tomam contato com a obra, eventualmente podem se interessar. E como já tem essa limitação de não comercializar em livrarias até para tentar destinar o maior volume de recursos possível para a ONG, então como é que as pessoas podem fazer para ter acesso à obra? Então eu vou deixar o contato do e-mail da ONG Voluntários Sem Fronteiras, que está sendo comercializado lá o livro, mas também pode ser adquirido por todos os membros da família. Sim. Então o e-mail da ONG é administrativo@voluntariossemfronteiras.com.br. Então, quero agradecer pela tua participação. É uma situação diferente, porque na maior parte das vezes nós entrevistamos o autor mesmo. Aqui nós estamos trazendo a neta que teve a iniciativa de recuperar poemas antigos de um falecido avô e daí então editar em livro. E também é uma experiência interessante e esperamos que as pessoas tomem contato então com o livro Minha Terra, poemas do escritor Clóvis Pinheiro. Muito obrigado pela tua contribuição e mais uma obra que pudemos sugerir aqui para os nossos telespectadores. Obrigada. Conversamos então com a Valesca Pinheiro, ela que é neta do escritor Clóvis Pinheiro, autor de Minha Terra, um livro de poemas. Fica a dica mais uma vez, obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Isso aí. Obrigada. Valeu.